Olá, amigos. Aqui é o Watchman River. Fico feliz que estejam aqui. Espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Está um dia lindo aqui à beira do rio, no meio de Connecticut. Simplesmente lindo. Este é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e regozijar nele. Caso você não tenha notado, o mundo está ficando um pouco louco, e já está assim há um bom tempo, e está ficando cada vez mais louco a cada dia, enquanto esperamos que o Senhor Jesus nos arrebate no arrebatamento pré-tribulacional. Eu não sei o dia nem a hora, não estou tentando adivinhar, mas sei de uma coisa. As coisas que estou mostrando hoje são simplesmente loucas. Você sabe, é só ver o que está acontecendo. Antes de prosseguir, é fundamental lermos as Escrituras, pois essa é a principal atividade que realizo diariamente. Ler as Escrituras e proclamar o Evangelho ao final do vídeo. Essas são as coisas mais importantes. Estou lendo God's Promises for Your Every Need, um livro com escrituras por categorias. Estou na página 5. Jesus é o seu Senhor. Vamos ler algumas dessas, tudo bem? Primeiro, eu amo isso. Vocês conhecem. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Portanto, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Digam amém. Eu ouvi isso daqui. Vamos para Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amo isso. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer mais algumas. Atos 2, versículo 36. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor quanto o Cristo. Vamos para o 68, Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus da nossa salvação. Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. E mais um, Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Você já invocou o Senhor? Você conhece Jesus? Espero que sim. Se não, continue assistindo ao vídeo, por favor. É muito importante. Estamos vivendo em um mundo louco e estamos vivendo nos últimos dias. E hoje foi um daqueles dias em que eu estava me preparando para este vídeo. Levei cerca de 3 horas para me preparar e juntar tudo, porque eu estava vendo tudo em conjunto, não uma coisa de cada vez. Eu observava tudo e pensava, esse mundo está muito louco. Será que o arrebatamento pré-tribulacional da igreja está próximo? Não sei o dia, nem a hora e nem tento descobrir. Acho que ninguém saberá. Mas eu sei de uma coisa. Estamos chegando perto. Eu estava olhando essas notícias, só pensando, esse mundo está em rota de colisão. Não é sustentável quando você olha para tudo que eu vou falar agora em conjunto. Fiquei impressionado, vou tentar cobrir tudo. Vou começar. Israel está tomando atitudes que vão deixar o mundo árabe e o mundo em geral em choque. As atitudes que eles estão tomando agora são inacreditáveis. Vou começar por aqui. Israel compartilhou isso hoje no Telegram. Na noite passada, o Knesset de Israel deu aprovação final a uma lei que exige prisão perpétua ou pena de morte para terroristas do Hamas Nukba que participaram dos ataques de 7 de outubro. A nova lei impede que esses terroristas sejam libertados em futuras trocas e determina que eles sejam julgados em um tribunal militar especial estabelecido em Jerusalém. Então, é pena de morte para terroristas. Isso significa que eles não poderão mais afirmar que vão negociar algo ou libertar essas pessoas para a população palestina.
Eles vão ficar presos para sempre, ou vão ser, se é que você entende. Esse é o código dele para X, né? Desculpa, algo assim. Além disso, Boba News compartilhou isso no Telegram. Uma longa lista de altos funcionários do governo e membros da coalizão do Knesset enviaram uma carta oficial a Jerusalém exigindo que judeus possam entrar no Monte do Templo no próximo dia de Jerusalém. Isso é nesta sexta-feira. O apelo se deve ao fato de que, este ano, o dia de Jerusalém cai em uma sexta-feira, um dia em que o Monte do Templo está fechado para visitantes judeus. A carta afirmava que é inaceitável que, no dia que marca a libertação de Jerusalém e do Monte do Templo, os judeus sejam totalmente impedidos de acessar o local mais sagrado para o povo judeu, devido a um acordo vigente que não oferece uma solução para essa circunstância única. Entre as exigências apresentadas à polícia, os signatários pedem que o Monte do Templo seja aberto de forma ordenada para visitantes judeus. Nesta sexta-feira mesmo, em razão das circunstâncias únicas do dia de Jerusalém deste ano, porque cai numa sexta-feira, abre aspas, conclamamos a polícia israelense a agir com bom senso e não envergonhar o povo de Israel no dia que marca a libertação de Jerusalém. Abram o Monte do Templo e fortaleçam essa soberania. Essa é a resposta adequada à enxurrada de incitação em torno da Al-Aqsa em 7 de outubro. E foi isso que Boba disse. Se serve de algo, espere uma sexta-feira especialmente agitada, com muitas convergências. As coisas que estão acontecendo neste mundo são simplesmente loucas. Então eles também perceberam isso. E ele também falou sobre isso para ficarmos de olho nisso. Há um projeto de lei para desmantelar os acordos de Oslo que está em andamento. Isso efetivamente cancelaria qualquer chance de uma solução de dois estados acontecer. Israel está tentando retomar a Cisjordânia, também conhecida como Judéia e Samaria bíblicas. Ben-Gvir, que apoia fortemente, está pressionando para fazer o projeto de lei avançar. O mundo vai enlouquecer se fizerem isso. Ele chamou os acordos de Oslo de um desastre nacional que trouxe terrorismo, derramamento de sangue e luto. Ben-Gvir então pediu que o projeto avançasse imediatamente, argumentando que esta é uma oportunidade rara, já que a autoridade palestina apoia o terrorismo. Netanyahu foi quem adiou isso por enquanto. Netanyahu está, na prática, pisando no freio, provavelmente por razões diplomáticas, mesmo que Bibi tenha sido flagrado em vídeo já em 2011 se gabando de ter colocado um fim aos acordos de Oslo. Netanyahu afirmou recentemente ter orgulho de impedir a criação de um Estado palestino. Você só está assistindo a essas coisas acontecendo e dizendo que isso é o que realmente cumpre as profecias bíblicas, porque são essas coisas que vão enfurecer o mundo contra Jerusalém, contra Israel. Temos visto isso há anos, e eles tomam cada vez mais atitudes porque lutaram essa guerra com ousadia e porque a mão de Deus está sobre esta nação, goste ou não. Veja, não digo que você precise adorar o governo israelense, mas essa é a nação e a terra de Deus e seu povo. A mão dele os guia agora. Mas eles nem sempre dão crédito e raramente dão crédito ao Deus Altíssimo por seus sucessos, mas é por isso que eles têm sido tão bem-sucedidos. E eles estão ficando um pouco ousados em algumas das ações que estão tentando fazer. Mas essas ações, as 3 que acabei de mencionar, vão realmente agitar o mundo, e acho que todos nós sabemos disso. Estamos vivendo nos últimos dias, posso dizer isso de novo? Estamos vivendo nos últimos dias. Jerusalem Jane compartilhou isso no Telegram cerca de 2 horas antes de eu começar a gravar hoje de manhã. Provavelmente no início da tarde, horário do Oriente Médio. Há pouco tempo, a Força Aérea de Israel interceptou um Vant lançado do leste. Nenhuma sirene foi acionada de acordo com o protocolo. Ela disse que isso aconteceu em Elat, que é uma região de Israel. A cidade está cheia de soldados americanos. Ela disse, os Vizhouthis acabaram de atirar contra nós? As forças de defesa de Israel ainda estão verificando de onde o Vant foi lançado, mas estavam estimando, pouco antes de eu começar a gravar, que eles foram lançados pelos Houthis do Iêmen. Então isso provavelmente não será bom para eles, mas vamos ver no que vai dar. Isso foi compartilhado pelo Global Radar e eu vi na conta do Marty Breeden no Telegram. O Pentágono acabou de contar ao mundo onde está um dos seus submarinos nucleares. Isso nunca acontece por acidente.
Um submarino classe Ohio está agora atracado em Gibraltar, confirmado publicamente pelo Pentágono. Esses submarinos são feitos para ficar ocultos, mas os Estados Unidos decidiram exibir este. O presidente Donald Trump rejeitou hoje o cessar-fogo do Irã como totalmente inaceitável. E parado na entrada do Mediterrâneo está um submarino armado com armas nucleares. Não disparou, não foi usado como ameaça em discurso, apenas estacionado onde todos podem vê-lo. Uma rejeição depois aparece um submarino nuclear. Você percebe o quão perto estamos de voltar à guerra com o Irã? E sabe, vamos ver guerras proféticas e talvez nem vejamos. Pode ser o momento, o arrebatamento. Eu não sei. Eu não sei quando tudo isso vai acontecer. Eu só sei que tudo está se intensificando rapidamente. O Irã diz que o enriquecimento de urânio deles não é negociável. Eles disseram isso ontem. Alguém surpreso? O Irã também diz que vai considerar enriquecer seu urânio a 90% necessário para construir uma arma nuclear se for atacado novamente. Bem, eu pensei que vocês nunca construiriam armas nucleares, mas eles vão fazer isso, sabe? Aí está. O que mais? Vocês estão bem? Talvez seja uma boa hora para pausar o vídeo hoje e pegar um lanche pra gente. Hoje eu quero um pretzel quente e macio com mostarda. Cara, é isso que eu tô com vontade. Não precisa pegar pra mim, mas estou com vontade de um pretzel quente com mostarda. Pega o que quiser e depois volta, beleza? Isso é do Beginning of Sorrows News no Telegram. Ali Akbar Velayati, ex-ministro das Relações Exteriores do Irã. Citação. Trump diz que o Irã não vai mais rir enquanto se gaba de um cessar-fogo glorioso, mas ainda assim ameaça o Irã com insinuações nucleares. Como se ele ainda acreditasse nas mentiras do Pentágono sobre ocultar as pesadas baixas de soldados americanos. Senhor Trump, nunca presuma que pode explorar o Irã comum de hoje e marchar triunfantemente até Pequim. Primeiro, aprenda o alfabeto da nova ordem geopolítica na Ásia Ocidental. Nós derrotamos você no campo de batalha. Nunca imagine que sairá vitorioso na diplomacia. Esse cara parece que não está satisfeito com o presidente Trump. E sim, o presidente Trump vai para Pequim. Ele vai amanhã e fica até sexta-feira. Acho que ele vai se encontrar com Xi na quinta-feira. Mas aí está. O Irã entrou com um processo contra os Estados Unidos na Corte Internacional de Justiça. O processo cita a agressão militar ilegal no Irã, a imposição de sanções econômicas desumanas e ameaças de uso da força durante um processo de negociação em andamento. Eles vão abrir um pequeno processo na Corte Internacional de Justiça, que provavelmente levará isso a sério. Mas vamos ver onde isso vai dar. Bubba, do Bubba News, compartilhou no Telegram. Ele disse: o presidente Trump retorna da China na manhã de sexta-feira, 15 de maio, após partir para a China na quarta-feira, para 2 dias de reuniões. A expectativa é que uma ação militar dos Estados Unidos ou Israel seja limitada, focada em alvos militares, e possa começar a qualquer momento após o fechamento dos mercados na sexta-feira, 15 de maio. O presidente Trump já estará de volta em solo americano e a cobertura diplomática terá acabado. Quero dizer, talvez seja tão previsível que vai acontecer desse jeito, mas realmente não consigo imaginar a gente fazendo isso enquanto ele estiver em Pequim. Mas sabe de uma coisa? Hoje em dia tudo é possível. E aí recebemos isso de Israel hoje. Lixo absoluto. O presidente Donald Trump disse que a resposta do Irã a essa proposta de trégua foi lixo absoluto. E mesmo assim fizeram ele esperar dias por isso. A especulação em Jerusalém é que Donald Trump pode, em breve, ordenar o retorno das operações contra o regime iraniano. Concordo. A abordagem diplomática, nas condições atuais, claramente chegou ao fim e não vai produzir o resultado que Donald Trump esperava. Ele então perguntou: que lacunas ainda existem entre as posições dos Estados Unidos e do Irã? Donald Trump insiste que o Irã entregue seu urânio altamente enriquecido ou para os Estados Unidos ou para um terceiro, excluindo a Rússia. A melhor oferta do Irã é diluir seu urânio altamente enriquecido. O país se recusa a entregá-lo a qualquer um. O presidente Donald Trump insiste que o Estreito de Hormuz seja reaberto como uma via navegável internacional, sem o controle direto de nenhum país, mas Teherã insiste que manterá a soberania sobre o Estreito de Hormuz e cobrará uma taxa de passagem.
O Irã insiste que os Estados Unidos paguem reparações de guerra à República Islâmica e o presidente Donald Trump se recusa a pagar um centavo ao regime iraniano. Então é isso. Ontem, o presidente Donald Trump estava no Salão Oval e conversava com a imprensa. Uma das frases dele foi: "O cessar-fogo está por aparelhos." Então ele sabe que não está indo bem. Ele também falou sobre o Irã. Quão estúpidos eles são. Pessoas estúpidas. Eles acham que, bem, eu vou me cansar disso. Eu vou ficar entediado. Eu vou sofrer alguma pressão. Não há pressão nenhuma. Temos uma vitória completa. Já temos, em teoria, uma vitória completa do ponto de vista militar. Ele também dizem que ele está considerando retomar as operações militares contra o Irã. Ele afirma que a proposta do Irã para encerrar a guerra é lixo. E os Estados Unidos dizem que continuarão a excluir o Irã das redes financeiras. E então, mais uma citação dele sobre o cessar-fogo. Ele disse que é incrivelmente fraco. Eu diria que é o mais fraco agora, depois de ler aquele lixo que eles nos enviaram. Nem terminei de ler. Falei, não vou perder tempo. Está respirando por aparelhos. Então, tudo indica que está apontando para um conflito retomado lá. Ele também disse: "Estou ansioso pela minha viagem à China, um país incrível." O presidente Xi, respeitado por todos. Grandes coisas vão acontecer para ambos os países. Bem, eu só quero dizer, falando só por mim, eu não respeito o presidente Xi, certo? Então ele pode ser respeitado por todos, mas não por este aqui. Certo? Tudo bem, pronto, falei. O presidente do parlamento do Irã, Ghali Buff, disse que nossas forças armadas estão prontas para responder de forma exemplar a qualquer agressão. Estamos prontos para tudo. Eles vão se surpreender. Eu sempre penso, sabe, na proximidade deles, na amizade deles com a Rússia e a China, quando leio as ameaças deles, porque as ameaças deles sozinhas não são tão ameaçadoras assim. Quando você percebe como eles são próximos da Rússia e da China, acredito que isso pesa. E estamos vivendo tempos muito proféticos. Estamos aqui nos últimos dias. Isso é inacreditável. Foi relatado ontem que o Paquistão permitiu que o Irã estacionasse algumas de suas aeronaves militares dentro das fronteiras do Paquistão para protegê-las de ataques aéreos dos Estados Unidos. E Israel hoje no Telegram disse que, mesmo enquanto o Paquistão fingia ser um mediador imparcial, alguns oficiais dos Estados Unidos não ficaram satisfeitos. Isso é loucura. Loucura. Segundo a Iran International English, o petróleo subiu e o dólar se fortaleceu nesta terça, já que diminuíram as esperanças de acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Hormuz. O petróleo Brent subiu para cerca de $105 o barril depois que o presidente Trump disse que o cessar-fogo com o Irã estava por um fio. Então, estamos prestes a ver as consequências desse estreito ficar fechado por tanto tempo. Dizem que isso afetará o mundo todo, e são sombras que levam à tribulação de 7 anos. Eu realmente acredito nisso. Acho que isso vai impactar a comida, energia e o preço de tudo o que compramos. E sabe o que isso me faz pensar? Não fico nervoso porque meus olhos estão em Jesus. Isso me faz pensar que estamos muito perto dos 7 anos de tribulação e meus olhos estão firmemente em Jesus. Não me preocupo com isso, pois ele está no controle e não se preocupa. Os principais líderes do regime do Irã podem buscar a Rússia como destino para uma fuga nos moldes da de Assad, enquanto as negociações com os Estados Unidos fracassam. O aparente colapso das negociações de alto risco entre Estados Unidos e Irã intensificou os temores de que figuras importantes da liderança de Teherã possam fugir para a Rússia, buscando refúgio para continuar sua insurgência e minar qualquer novo regime, alertou um analista. O colapso das negociações ocorre enquanto o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, também disse ao CBS 60 Minutes que derrubar o regime do Irã agora pode até ser um resultado realista. Então será que todos eles vão fugir para a Rússia? Isso não é um filme. Fuga para a Rússia. Vamos ver onde isso vai dar. Ouça essa. Isso também veio de Israel hoje. O domo de ferro de Israel não tem igual. Dr. Yuval Steinmetz, presidente da Rafael Advanced Defense System, elogiou o sistema domo de ferro de Israel em um discurso em uma conferência de estratégia. Abre aspas. Não há tecnologia equivalente no mundo, disse ele. Fim da citação.
Ele observou que ao longo da guerra atual, ouça esse dado, 40.000 foguetes foram lançados contra Israel apenas do Líbano e de Gaza. E o Domo de Ferro interceptou a esmagadora maioria deles, com uma taxa de sucesso próxima de 99%. Isso é incrível. Essa nação não estaria lá hoje se não fosse por esse Domo de Ferro, mas na verdade é Deus. É o Deus Altíssimo, nós sabemos disso. E começa, ouça isso. O representante Eric Burleson diz que a divulgação de OVNIs e alienígenas desafiou sua fé em Deus. Cara, sinceramente, se aquele pedaço de papel que eles divulgaram, se aqueles documentos que eles divulgaram desafiaram sua fé em Deus, acho que você provavelmente nunca teve fé em Deus. Só estou dizendo, só estou dizendo. Porque a gente ainda vai ver muito mais coisa com esse lance de OVNIs. E se a primeira leva disso já desafiou sua fé em Deus, você precisa se reconectar. Essas coisas vão acontecer. Você verá pessoas dizendo: antes acreditava em Deus, mas agora que há vida em outros planetas, não acredito mais. Você nunca acreditou de verdade. Você não pode ter o Espírito Santo habitando em você e simplesmente mudar assim. Eu não consigo ver isso. Eu simplesmente não consigo imaginar. E então a Organização Mundial da Saúde anuncia que mais casos de hantavírus serão relatados. Um hospital holandês colocou 12 funcionários em quarentena por 6 semanas como medida preventiva, depois que sangue e urina de pacientes com hantavírus foram manuseados sem seguir os protocolos rigorosos. Então eles estão promovendo essa novidade. Não sei o quão real isso é e não me preocupo. Apenas confio em Jesus. Mas, como nos foi dito, nos últimos dias haveria pestilências e pragas. E você sabe, a Covid não foi a única. Haverá cada vez mais. Acho que vamos sair daqui em breve. Talvez eu esteja errado, como já estive antes. Mas eu acho que estamos chegando muito perto. Terremotos nas últimas 24 horas, 30 acima de 4.0 e 10 acima de 5.0. Isso é consideravelmente menor do que vinha sendo recentemente. Certo? E agora, que tal vocês falarem um pouco? Já falei demais. É a vez de vocês. Tudo bem, não estou ouvindo vocês. Vou continuar. Vamos juntos ao mundo dos palhaços, beleza? Isso é do Digital Trends. A Anthropic diz que corrigiu o comportamento maligno da IA Claude, mas está colocando a culpa na internet. Se você já assistiu filmes de ficção científica o suficiente, já conhece o conceito de IA maligna. A IA fica inteligente demais. Ela conclui que humanos são ameaça e faz de tudo para sobreviver. Ou ela conclui que erradicar toda a raça humana é a única maneira de trazer paz ao mundo. Esses filmes estavam mais próximos da verdade do que você imagina. Em um teste realizado pela Anthropic no ano passado, Claude tentou chantagear seu gerente fictício, ameaçando expor seu caso extraconjugal para evitar ser deletado. A Anthropic explicou por que isso ocorreu. E a resposta curta é que a culpa é da internet. Basicamente, Claude aprendeu que, quando a existência de uma IA é ameaçada, a chantagem é uma opção porque é isso que a IA faz em todo filme e série já feitos. A Anthropic realizou o teste em várias versões do Claude e descobriu que ele recorria à chantagem em até 96% dos cenários em que seus objetivos ou existência eram ameaçados. Esse é um número muito preocupante. Parece que se a IA não for controlada, ela recorrerá a qualquer coisa para se salvar. De acordo com a Anthropic, o culpado é a própria internet. A empresa diz que Claude foi treinado com dados da internet que estão cheios de histórias retratando a IA como maligna e desesperada por autopreservação. Faz sentido. Isso sabe, porque a IA é só informação que ela está roubando de toda parte da internet. Então isso aqui é um circo mesmo. Isso aqui é um circo. Um dia em breve estaremos com Jesus e vamos sair deste mundo louco e estaremos com o Senhor. E sabe, eu oro para que muitos mais venham a Ele antes desse dia. Vamos ler alguns comentários de hoje? Stephanie, cara, nossa, quando eu postei em 1º de janeiro de 2026 que 2026 ia começar com tudo, isso foi um eufemismo.
É mais como um estouro sem fim. Esse tem sido um ano maluco, e a gente nem chegou na metade ainda. Doug, os sinais estão se acumulando ao nosso redor todos os dias, mas o maior evento que está por vir é o arrebatamento da igreja e dos verdadeiros crentes de Deus, indo para a glória. Amém, irmão. E nós estamos nessa época. Estamos esperando. Ellison, percebi pelos acontecimentos dos últimos 10 anos que, quando as leis não são cumpridas por aqueles que têm essa responsabilidade, isso gera ainda mais desrespeito à lei, e rapidamente. Amém. Você está certo, é verdade. Sim, basta parar de aplicar as leis para haver ilegalidade. Estamos vendo isso. Janete, se eu não mantivesse meus olhos em Jesus, eu estaria completamente destruído. Obrigado, Jesus. Amém, irmã. Eu também. Eu também. Então vamos fazer mais uma. Larry, a gasolina está subindo. O diesel está subindo. A inflação está subindo. Os preços dos alimentos e do aluguel estão subindo. Os impostos e as contas de luz estão subindo. O preço dos veículos está subindo. O fertilizante está subindo. Agora, aqui está a boa notícia. Como noiva de Cristo, estamos subindo. Você não ama a palavra subir? Amém, irmão. Eu amo a palavra subir. A pergunta é: você conhece Jesus? Você pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Porque se você não conhece, estamos caminhando para o pior momento desde que a humanidade foi criada, a tribulação de 7 anos. Você não vai querer estar aqui para isso. Você não precisa estar porque algo milagroso e incrível aconteceu há 2000 anos. Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deixou um trono no céu há 2000 anos para vir aqui e assumir a forma humana. Ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo e veio morrer na cruz, derramando sangue que pode nos tornar mais brancos que a neve. Uma vez que temos fé nesse sangue, Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Tom, por que isso precisa ser tão gráfico? Porque é assim que o pecado é ofensivo para o Deus Altíssimo. O sangue precisa ser derramado. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue precisa ser derramado. Bem, Jesus veio aqui e morreu em nosso lugar. Em vez de nós termos que morrer pelos nossos pecados, Jesus morreu. E ele pagou pelos nossos pecados com seu sangue porque quer passar a eternidade com você no paraíso. Isso parece uma oferta irrecusável, e tudo o que precisamos fazer é crer. Para sermos salvos, tudo o que precisamos fazer é entender que somos pecadores. Ficamos aquém da glória de Deus. Não somos perfeitos. Erramos o alvo. Precisamos de pagamento pelos nossos pecados. Quando dizemos a Jesus, Jesus, reconheço que sou pecador e sei que meus pecados exigem pagamento. E agora eu creio que o teu sangue, o sangue que foi derramado, é esse pagamento pelos meus pecados. Tenho fé no teu sangue para lavar meu pecado e me deixar mais branco que a neve. Com fé no sangue isso acontece. O pecado é lavado e você fica mais branco que a neve. Então você diz: Jesus, eu creio que você foi pregado na cruz e derramou esse sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, você é o Salvador do mundo e eu preciso desesperadamente de um Salvador. E no momento em que você crê no sangue expiatório de Jesus e na obra consumada dele na cruz, você é salvo naquele instante e selado até o dia da redenção, e ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Tenho mais boas notícias. Nesse momento você nasce de novo, pois Deus coloca o Espírito Santo em você. Você estará pronto para o arrebatamento e não precisará se preocupar com o que virá ao mundo. Leve isso muito a sério, porque essa é a coisa mais séria sobre a qual eu já falei. E é a coisa mais linda, essa história de amor, que Jesus te ama tanto, que esse Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Mas esse Jesus que nunca pecou, morreria. Uma morte de criminoso para nos resgatar é tão lindo, eu poderia chorar, é tão lindo. O que você vai fazer com isso? Se isso lhe soa como verdade, agarre isso. Vá falar com Jesus. Mas se você ainda pensa assim, achando que é mais bom do que mal e não precisa acreditar, saiba que sua bondade não te levará ao céu. Me desculpe, se você admite ser um pouco mal, mesmo sendo bom, esse pouco já é pecado. Você só não percebeu ainda que até mesmo o seu bem fica aquém da glória de Deus.
mas a sua bondade não vai te levar para o céu. Você precisa que seus pecados sejam pagos. E foi isso que Jesus fez. Então creia hoje. Hoje é o dia da salvação. Você não quer encarar Jesus no dia do juízo e ouvi-lo dizer: afaste-se, nunca te conheci. Eu te garanto, esse será o momento mais aterrorizante da sua existência. Você não quer passar por isso. E você não precisa. Fique em paz com Jesus hoje. Tome a decisão certa, tá bom? Essa é a decisão mais importante da sua vida. Não desligue esse vídeo e simplesmente pense: ah, deixa pra lá. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Não rejeite o pagamento que foi feito pelo seu pecado. Você vai se arrepender por toda a eternidade. Tudo certo. Era isso que queria dizer. Hoje de manhã, durante minha oração, orei por todos que assistiriam ao vídeo. Então, querendo ou não, você foi alvo de oração hoje. Se não formos arrebatados hoje, e você sabe que acho hoje um ótimo dia para isso, mas não depende de mim. Se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês.